Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida veio também como sugestão de alguns inscritos. É a partida do Emil Joseph Dimmer contra o Thomas Healy. E é uma partida com algumas peculiaridades bastante interessantes. O Emil Joseph Dimmer, pessoal, foi um jogador, um grande mestre alemão, tá? Ele jogava demais, inclusive tem uma outra partida aqui bem curtinha que eu vou mostrar rapidamente. E aproveitando também que muita gente tem perguntado, mostra alguma partida com o Gambito Letão, né? O Gambito Elefante, jogado pelas negras. Então vou aproveitar todos esses assuntos, mostrar rapidamente aqui então, para apresentar para vocês o Emil Joseph Dimmer. Aqui ele está de negras contra um jogador anônimo. E o jogador anônimo faz E4. E depois aqui de E5, cavalo F3. D5, o Gambito Elefante. Desculpa, gente, não é o Gambito Letão, é o Gambito Elefante, tá? O Gambito Letão seria com o lance F5, tá? Então o Gambito Elefante é com o lance D5. Então o Gambito Elefante, corrigindo. Depois de E toma D5, E4 atacando aí o cavalo. Dama E2 cravando o peão. Dama E7. Cavalo D4 colocando o cavalo em segurança. E aqui Dama E5 atacando o cavalo e o peão. O cavalo volta para B3, apesar de que cavalo B5 seria um lance mais ativo. A dama não pode tomar em D5, senão o cavalo toma C7, daria um duplo e ganharia a peça. Então aqui teria que jogar um lance como A6, o cavalo voltaria para C3, enfim, seria um pouco mais ativo, mas na partida seguiu-se com cavalo B3 e agora F5, expandindo aí no centro. D3 foi jogado e agora cavalo F6, protegendo o peão de E4, D também E4, F também E4 e F3 foi jogado. Aqui bispo D6, F também E4 e agora bispo G4. Olha só que interessante, aqui as negras já entregaram dois peões, né? Então estão com dois peões a menos, mas estão com um desenvolvimento bem acelerado. A dama agora está atacada e aqui o Joseph Dimmer tá convidando o lance dama B5 com cheque, caindo em B7 e tudo mais, né? Então ele quer entregar mais peça. E é exatamente assim que a partida continuou, com dama B5 cheque, cavalo de B em D7 e agora a dama toma em B7. A torre aqui do Joseph Dimmer tá atacada. Será que ele tá fazendo a coisa certa? Ele já tá com 3 peões a menos, agora a torre tá atacada. O que jogar numa posição como essa? E o Joseph Dimmer vai pro ataque aqui, com o cavalo toma em E4, permitindo aí a captura de suas peças pesadas. A partida seguiu com dama toma em A8, com cheque, rei F7, dama toma em H8. Aqui o Joseph Dimmer perdeu duas torres, perdeu um monte de peão, mas ele tem um ataque feroz. E nessa posição, enfim, muitos lances vencem numa posição como essa. Mas se você até quiser a título de exercício encontrar mate em 2, sequência forçada de mate em 2 lances, vale a pena, tá? E eu espero que você tenha então encontrado aí a sequência de checkmate que vem com dama G3, entregando a última peça pesada aí. Sequência forçada, o rei não tem mais para onde ir. O único lance é capturar a mesma dama e a partida seguiu com o bispo toma em G3 com checkmate. Espero que você tenha encontrado aí esse problema, esse puzzle de mate em 2, né? Então esse é o Joseph Dimmer, é um jogador fora da, né, pensa fora da caixa, um jogador bem criativo, fantástico, genial. Infelizmente teve alguns problemas, inclusive psiquiátricos. Ele começou a ler muito profecia de Nostradamus, ele acreditava ter desvendado alguns códigos do universo e acabou sendo internado muitas vezes por questões aí mentais. Mas um gênio, né, no tabuleiro. E a partida que eu quero mostrar hoje é ele jogando aqui de brancas contra o Thomas Healy. E vamos dar uma olhada que essa partida é muito legal. Aqui o Joseph Dimmer abre com D4 e temos cavalo F6 aqui pelo Thomas Healy. E aqui F3. A partida seguiu com D6. F3 já é um lance estranho, né? Já não é um lance tão comum. E agora E4. A abertura boca de leão, gente. Por incrível que pareça, não é piada, tá? Essa abertura chama abertura boca de leão. E é assim que segue então na partida. Aqui as brancas vão para essa estrutura que ela é comum em muitas aberturas, né? Muitas vezes vai jogar com bispo E3, dama D2, não é tão estranho assim. A partida segue com G6 e agora sim um lance diferente, G4, né? Então muitas vezes as brancas jogam realmente o G4 quando tem essa estrutura aqui de peões, mas primeiro, em geral, vão com o bispo, a dama, né? Tiram o cavalo, fazem o grande roque e depois partem com o G4 e tudo mais. Aqui o Joseph Dimmer vai imediatamente com o lance G4 e agora depois de bispo G7, G5, atacando aí o cavalo. Cavalo de F em D7 e agora o lance F4, solidificando aqui o domínio da casa de E5. C5 foi jogado e agora o lance D5 ganhando espaço aí no centro.
B5 e agora C3, colocando o granito aqui na diagonal de casas escuras. A6 foi jogado e agora H4, preparando para jogar H5. Cavalo B6 e agora o lance H5, né? Aqui as brancas querem abrir linhas, seria muito interessante para elas. Se peão tomasse, dama entraria bem na posição. A partida segue com E6, então não capturando, não abrindo a coluna H, é simplesmente E6. E agora H6 atacando aí o bispo está atacado, o bispo volta para F8. E agora o lance A4, mais um lance sensacional aqui do Joseph Dimmer. Aqui ele está entregando um peão, né? Aqui, por exemplo, se cavalo tomasse aqui em A4, ele poderia jogar o lance C4, tentando ir para cima do defensor aqui do cavalo. Depois de cavalo B6, por exemplo, D toma em E6, F toma em E6, C toma B5, A toma B5, torre toma 8, cavalo toma 8 e bispo toma B5. Seria uma boa posição aqui para as brancas, mas não foi dessa forma que seguiu. Aqui o Thomas Healy não aceita o gambito do peão em A4 e continua com E, toma D5. E aqui o Joseph Dimmer segue com A5, atacando agora o cavalo do Thomas Healy. O cavalo de 6 vai para D7, então em segurança, e agora sim recapturando em D5 com E, toma D5. A partida segue com o bispo E7 e as pretas têm complicação na posição, né? Porque o bispo não tem um desenvolvimento tão fácil, essa estrutura aqui é muito forte, né? Aqui também o cavalo não consegue jogar, o peão de D5 é muito forte, o cavalo aqui de D7 também não tem boas casas na partida. Olha que interessante o que o Joseph Dimmer conseguiu fazer aqui até agora. E ele continua agora com C4, a partida segue com F6, C toma B5, F toma G5 e agora o lance F5. Depois de G toma F5, as brancas conseguiram fazer 17 lances seguidos de peão, gente. Por incrível que pareça, a gente vai para o lance 18 e até agora o Joseph Dimmer só mexeu o peão, né, e conseguiu causar tudo isso na posição das negras. Essa partida é realmente sensacional. E aqui pela primeira vez então na partida o Joseph Dimmer vai mover uma peça que não é um peão aqui no lance 18, que é o lance dama em H5 com cheque, rei F8 e agora trazendo mais peças aí para o ataque com cavalo em F3, torre G8 e agora B6, mais uma vez ganhando espaço, criando um peão passado perigoso aqui na coluna B. Bispo B7 foi jogado, cavalo C3, é hora de desenvolver as peças, trazer mais peças para o ataque, cavalo em F6 e aqui o que jogar, né? A dama do Joseph Dimmer está atacada, né? Aí em H5 e aqui as pretas parece que estão soltando o jogo, estão soltando as peças, né? A dama está atacada, está ganhando um tempo, vai poder desenvolver as outras peças. O Joseph Dimmer não dá tempo aqui para as negras se recomporem e faz o lance cavalo toma G5, olha que lance bonito, deixando a dama de H5, a partida segue com cavalo toma em H5, capturando a dama e agora cavalo em E6 com cheque. Esse cheque ele vem com um ataque também, é um duplo, vem com um ataque aqui sobre a dama do Thomas Healy. A partida segue com rei E8, agora cavalo toma D8, recuperando a dama. O cavalo aqui está atacado em H5, então se rei toma D8, torre toma aqui em H5. Então o Thomas Healy vai para uma ideia diferente, com cavalo G3 agora atacando aqui a torre. E o que jogar nessa posição, né? Torre G1, será? Torre G1 as pretas ficam bem, depois de bispo toma aqui em D8, né? Uma posição boa para as negras. O Joseph Dimmer vai para o único bom lance aí da posição, cavalo toma B7, deixando a torre em H1. A partida segue com cavalo toma em H1 e agora bispo em F4, colocando pressão aí no peão de D6, né? E agora as brancas têm peões passados aí, vão ter peões passados perigosos na posição. A partida segue com torre G6, protegendo o peão de D6. E agora, no lance 27, grande roque aqui pelo Joseph Dimmer. Que partida diferente, né? Que partida legal. O cavalo volta agora em segurança para F2, atacando a torre. Torre em E1, cravando aí o bispo, rei D7 saindo da cravada. E o que jogar nessa posição, né? Você precisa ser muito criativo mesmo aqui para encontrar o lance jogado pelo Emil Joseph Dimmer. Até se você quiser dar pause e tentar, solta a sua imaginação, né? Tenta achar um lance aí que o tabuleiro tá pedindo. Não pensa muito se faz sentido ou não, tenta achar aí esse lance. Eu espero que você tenha encontrado aí o lance cavalo B5, olha só, partindo pro ataque, né? Tá atacando em D6, tá ameaçando entrar aqui em C7, essa torre não vai ter para onde ir. E aqui não dá para capturar aqui esse cavalo, olha que partida bonita. Se tivesse capturado aqui o cavalo, viria bispo toma B5 aqui e tem sequência de checkmate.
Aqui depois de rei C8, torre toma em E7, as brancas vão dar checkmate em mais alguns lances, tá? Então muito bonito, né? Muito bonita essa sequência. Por isso que depois de cavalo B5 a partida seguiu com cavalo em E4, bloqueando aí a entrada da torre na coluna E. E agora o Joseph Dimmer vai para mais uma sequência fantástica. Aqui com torre toma em E4. Olha que posição bonita, né? Aqui dá para tomar em E4, né? Não foi o lance jogado na partida. Se tivesse capturado aqui em E4, viria bispo em H3. Essa é a ideia do Joseph Dimmer. E aí depois de rei E8, viria cavalo C7. E as brancas teriam uma posição vencedora. Aqui ficariam com bastante material a mais. E a questão do peão passado, né? Então as pretas teriam uma posição perdedora numa sequência como essa. Então depois de torre toma em E4, aqui o Thomas Healy não captura a torre e tenta um contra-ataque aqui com torre G1 atacando o bispo. E esse bispo agora está cravado. E a partida segue com torre E1, então, defendendo aí o bispo. A torre toma em F1 foi jogado. E aqui então as pretas se livram desse bispo poderoso das brancas para poderem capturar o cavalo aqui na sequência. Torre toma em F1 e A toma em B5. Depois desse furacão, dessa tempestade, cada um dos jogadores tem uma torre, cada um dos jogadores tem duas peças menores, né? São quantos peões aqui? Vamos contar, vamos fazer um pequeno balanço aqui, ó. 5 peões para cada um, então em termos materiais tá tudo igual, né? E aparentemente as brancas têm um problema porque esse cavalo não tem retorno, né? Então será que não deu certo aqui pro Joseph Dimmer? Ele fez todas essas coisas geniais, mas acabou se dando mal. Vamos ver como continua a partida. Torre G1, trazendo a torre então para um ataque aí nessa coluna, ótima coluna aberta aí de G. Rei C8 atacando aí o cavalo e agora cavalo toma D6 com cheque. Bispo toma D6, bispo toma D6 e agora cavalo D7. Finalmente as pretas conseguem desenvolver aí esse cavalo, a partida segue com torre G8, cheque, rei B7 protegendo a torre de A8 e agora a torre G7 atacando o cavalo, atacando também o peão de H7, a partida segue com rei C8 e agora a torre toma em H7 e torre toma em A5. Legal, as brancas por enquanto tem um peão a mais, no entanto tem peões passados perigosos na posição e uma sequência muito forte aqui com B7 cheque, olha só, avançando com esse peão passado e agora o cavalo vai cair, né? Então a partida segue com rei toma B7, torre toma D7 com cheque, rei C8. E agora o que jogar nessa posição? O Joseph Dimmer continua de maneira bem ativa, bem bonita, com o lance H7, né? E agora não tem mais como segurar aí a promoção desse peão. A partida segue com torre A1, cheque, e depois de rei C2, rei toma D7, né? Rafael, poderia jogar torre H1 aqui para segurar a promoção do peão? Poderia, né? Mas depois de torre C7, por exemplo, com cheque, rei D8 e um lance como o bispo E5, as brancas têm uma posição melhor, tá? Uma posição vencedora aqui, realmente não tem muito que as pretas possam fazer. Esse peão vai ser, essa torre vai se deslocar e o peão vai ser promovido e as brancas vão ter muito material a mais, tá? Então depois de rei C2 a partida seguiu com rei toma D7. Já que as brancas vão fazer uma dama, pelo menos eu vou capturar a torre, vou capturar bispo. H8 promovendo para a dama, rei toma D6. A dama D8 com cheque, rei E5 e agora D6 e nessa posição o Thomas Healy abandonou aí a partida. Sensacional, né? Que partida fantástica. Agora com esse peão passado as pretas vão ter que sacrificar a torre nesse peão. E aí vai ficar dama e peão contra rei e 3 peões. Seria um final vencedor aqui pro Joseph Dimmer, né? Aqui, por exemplo, torre A4, D7, torre C4 cheque, rei B1 e torre D4 tentando segurar o avanço do peão. Simplesmente dama E7 cheque, rei F4 e promovendo. E aqui a gente tem um final vencedor para as brancas, tá? Não tem como as pretas progredirem numa posição como essa. Na pior das hipóteses, as brancas capturam esses 2 peões e avançam com esse peão passado. Se necessário for, ainda sacrifica a dama no peão de F e não dá mais tempo, né? O rei das negras provavelmente vai estar próximo aqui apoiando a promoção do peão de F e vai estar longe do peão de B que vai ser promovido, tá? Então na pior das hipóteses as brancas podem usar essa estratégia, capturar esses 2 peões, avançar com o peão de B, sacrificar a dama no peão de F quando for necessário e ter um final vencedor, tá? Por isso que aqui o Thomas Healy abandonou aí a partida. Legal, né? Essa partida é sensacional, ela traz essas peculiaridades aí de 17 lances de peão, né? E depois todos esses sacrifícios, esses lances bem fora da caixa e um estilo muito diferente aí do Joseph Dimmer, né? Nós vimos ali o Gambito Elefante numa introdução ali do Joseph Dimmer, onde ele sacrifica todas as suas peças pesadas também
para um ataque de checkmate, né? Muito legal, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!